Ações ou fundos imobiliários? O que é que vai te deixar mais rico no longo prazo? O que é que vai te fazer viver de renda melhor lá no teu futuro quando você tiver liberdade financeira? É isso que a gente vai ver no vídeo aqui hoje, só que com dados, não é com achismo nenhum não. Se você ainda não é clubista, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, aqui no nosso canal. E se você já é clubista, você já vai deixar o like, porque você já sabe que o vídeo vai agregar alguma coisa na tua vida. E bora pro conteúdo. Tem muita gente que está falando no mercado financeiro que fundos imobiliários são muito mais conservadores do que as ações e por isso é melhor para os iniciantes e tal. E aí você deve pensar, pô, se ele é um pouco mais conservador, então ele deve render um pouco menos no longo prazo. Nesse achismo a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa de dados que comprovem de fato o que é que, historicamente falando, te deu mais rentabilidade. Mas antes da gente falar, te mostrar os gráficos, te mostrar resultados, me conta você, o que é que você acha? Aqui nos comentários, o que é que rendeu mais, fundos imobiliários ou ações? Antes da gente mostrar o resultado de fato para vocês, vamos pensar um pouco, como é que funciona essa dinâmica, ações e fundos imobiliários? Imagina lá você juntou, trabalhou lá, juntou uma parte do seu dinheiro para investir e você agora precisa decidir o que é que você vai investir esse seu dinheiro. E aí, historicamente falando, você deve lembrar daquele tipo de impulso que a gente tem para investir muito mais em imóveis, né? Coisa do tipo, quem tem terra não erra. Quem casa, quer casa. Esse tipo de frase, ele está muito incrustado na nossa sociedade, falando que o investimento em imóveis é muito difícil de você errar e que vai te dar uma rentabilidade muito razoável lá no teu futuro. E por outro lado, você tem uma nova geração de empreendedores que fala para você, o teu futuro financeiro depende de você criar uma empresa, ter negócios, fechar novos clientes, é isso que vai te deixar rico. E aí eu te pergunto, você prefere ter uma empresa ou você prefere ter vários imóveis te gerando aluguel ali? Você já deve entender que a partir dessa pergunta não tem resposta certa. Existem fórmulas que pessoas preferem, que se sentem mais à vontade de investir em cada uma das duas classes de ativos. Até porque cada um tem suas características. Então, por exemplo, os imóveis ou os fundos imobiliários, eles realmente têm uma característica mais conservadora. Então, eles são menos voláteis, o preço varia menos do que uma ação, por exemplo. Além disso, ele tem o fluxo de dividendos mensais que todo mês está caindo ali, está pingando na tua conta. Isso faz com que ele tenha um caráter mais conservador, porque de toda forma você está vendo o dinheiro rentabilizar ali na sua conta. E com tudo isso, o fundo imobiliário ele é um produto mais fácil de entender. É um imóvel que tem uma pessoa utilizando, pagando um aluguel e esse aluguel vai uma parte para você. É simples. Já no mercado de empresa, no mercado de ações, a gente tem um pouco mais de complexidade de compreensão. A gente tem vários nichos de empresa, vários setores diferentes em que as empresas atuam de maneira cada vez diferente. E dentro dessa operação de cada empresa, o lucro que elas obtêm, ela pode ou te distribuir a partir de dividendos para você acionista, ou pegar todo esse lucro e reinvestir na operação para continuar crescendo. Então isso faz com que a complexidade seja um pouco maior e, por consequência, a variação dos preços das ações também são maiores do que a dos fundos imobiliários. O que esses dois produtos têm em comum é que eles são produtos de renda variável. Então, se você já ouviu falar de renda variável, você sabe que isso varia para cima e varia para baixo. É só a gente começar a observar como é que se comportaram cada uma das classes de ativos nas últimas grandes crises que a gente teve. Então, por exemplo, se a gente pegar a última crise de 2020 ali, como você está vendo aqui na tela, o mercado de fundos imobiliários chegou a cair um pouco mais de 23% ali no começo de 2020 até a metade de 2020 mais ou menos. Já o mercado de ações, a queda foi de mais de 41%. Então a gente está falando de quase do dobro de queda das ações para os fundos imobiliários. E aí beleza, os dois caíram em grandes crises, provando que eles são renda variável, só que na volta, na recuperação, olha como é que se comportou o mercado de ações, por exemplo, lá do pico da crise de 2020 até meados de junho ali, mais ou menos, o mercado já tinha rentabilizado mais de 94%, enquanto que o mercado de fundos imobiliários, no mesmo período, rentabilizou um pouco mais de 22%. Mostrando de forma mais prática esse caráter de diferença de volatilidade nos dois ativos. E aqui a gente já encontra a primeira grande diferença. A gente percebe que, por exemplo, um mercado de ação, ele vai te dar possibilidades de grandes rentabilidades em uma empresa específica, como é o caso da WEG, que você vê aqui na tua tela.
A VEG, de meados de 2007 ali até 2022 mais ou menos, rentabilizou mais de 19.000% o capital investido. E eu já te adianto que esse tipo de rentabilidade vai ser muito difícil de ser visto num fundo imobiliário, por exemplo. Por outro lado, se a gente olhar para uma outra empresa, como a Cielo, por exemplo, que aqui na tua tela te mostra que de meados de 2018 até o momento, ela chegou a cair mais de 74% o preço da ação. Então você também não vai ver algo muito comumente desse tipo lá no mercado de fundos imobiliários. Beleza, fica claro que os dois ativos têm características muito diferentes, mas agora vamos de fato para a prática e ver o resultado. Historicamente, quem rendeu mais? Mas antes da gente ir para o resultado, deixa eu te convidar para me seguir aqui nas outras redes sociais, onde eu produzo conteúdo de finanças e investimentos para ajudar você a investir cada vez melhor. Beleza, Felipe, entendi, mas agora vamos ver de fato quem é que rentabilizou melhor meu capital. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente teria algumas formas e eu imagino que o que você está pensando aí é: poxa, vamos pegar o mercado brasileiro e comparar o mercado de ações com o mercado de fundos imobiliários. Ou seja, a gente faz isso comparando o IFIX com o Ibovespa, que são os principais índices que representam cada uma das classes de ativos. Tá, beleza, vamos por esse caminho aí, vamos ver o resultado disso aí. Como você consegue ver aqui na tela, se a gente pega ali desde 2013 mais ou menos, que é quando o IFIX começou a ter a sua cotação registrada em bolsa, a gente vê que em questão de rentabilidade, os dois ativos estão muito próximos ali, rendendo cada um em torno de 91% do teu capital. É muito importante observar nesse gráfico também que olha como quando o mercado de ações, representado pela linha laranja, quando ele cai mais forte. Quando ele sobe mais forte do que a linha azul, que é representando aí o IFIX, o mercado de fundos imobiliários. Beleza, esse é um dos nossos primeiros resultados, só que essa comparação ela tem um problema. Primeiro de tudo é que a gente tem o IFIX representando um período de tempo muito curto. Então a gente tem, poxa, quase 10 anos aí, que dentro do mercado de investimentos, 10 anos é um período muito curto para a gente ter algo que seja plausível de comparação. E aí eu te mostro aqui na tela a principal razão disso aqui. Por exemplo, lá em 2014, mais ou menos, a composição do IFIX, como você está vendo aí na tela, ela tinha muito menos fundos e cada um desses fundos representava uma parcela muito maior do IFIX. Então a gente tem um dado de que os 10 primeiros fundos do IFIX lá em 2014 representavam mais de 50% do índice. Ou seja, a gente tinha um índice muito mais concentrado em poucos ativos. Se a gente olha para 2022, por exemplo, como você está vendo aqui a cotação atual, o que é que está incluso de ativos dentro do IFIX, a gente vê que para os 10 primeiros fundos imobiliários do IFIX hoje, eles representam cerca de 31% do peso total do índice. Então isso quer dizer que o mercado ele vem amadurecendo e lá no começo os nossos dados eles não são tão confiáveis assim. Beleza, Felipe? Então se não tem tanta confiabilidade, como é que a gente pode fazer uma comparação ainda mais assertiva? Bacana, vamos olhar para o mercado americano. O mercado dos Estados Unidos ele é muito mais desenvolvido, tem um histórico muito mais longo do que o nosso. Então se a gente comparar, por exemplo, os REITs, que são ativos muito parecidos com os fundos imobiliários, com o principal índice de ações lá dos Estados Unidos, como vocês veem aqui na tela, a gente vê uma diferença muito grande já de rentabilidade do que a gente chama de All Equity REITs, comparado com o S&P 500, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Bom, a partir daqui a gente já tem alguma conclusão um pouco mais plausível. A gente vê realmente uma grande diferença de rentabilidade. É importantíssimo frisar que a gente compara um REIT com um fundo imobiliário, mas são dois produtos de investimento que têm características diferentes. Tanto é que o REIT lá nos Estados Unidos ele é considerado uma empresa. E tem muitos REITs que estão sendo negociados dentro do S&P 500, porque como são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, os REITs também estão ali dentro. Mas para efeitos de simplificação e de educação, faz sentido a gente fazer essa comparação. Então sim, os REITs tiveram uma rentabilidade muito maior do que as empresas lá dos Estados Unidos. Agora deixa eu te perguntar, você já tinha visto esse gráfico aqui? E como você deve estar percebendo, esse é o meu primeiro vídeo aqui sozinho no canal do Clube do Valor. Faz o seguinte, me conta aqui nos comentários o que é que você achou bacana, o que é que você não achou, mas vamos melhorar juntos. O meu objetivo é trazer cada vez mais conteúdo de qualidade de investimentos aqui para vocês. Beleza, agora a gente já entendeu que realmente os REITs performaram melhor que as ações nos Estados Unidos, mas é só Estados Unidos, é um país só, apesar de ser a maior economia hoje do mundo, ainda é um só país. Vamos olhar para o mundo todo? Esse gráfico que está aqui na tela para vocês mostra a linha azul, aqui tem uma rentabilidade um pouco maior, mostra o índice FTSE-EPRA, é esse o nome aqui, do fundo que representa todos os REITs
do mundo. E esse gráfico faz uma comparação com alguns outros índices. Por exemplo, o MSCI, que é essa linha azul mais clara, representa todas as ações do mundo também. E aí mais abaixo na linha verde, a gente tem o índice NCREIF, que representa o investimento em imóveis físicos ao redor do mundo. E por último, a gente tem um índice que representa as principais bonds do mundo, ou seja, as principais rendas fixas do mundo. E mais uma vez, o que a gente tira de conclusão desse gráfico é que sim, os REITs vêm performando acima de outras classes de ativo, inclusive acima dos ativos de imóveis físicos ao longo dos últimos 20 anos também. E aí, por que isso tudo está acontecendo? Por que os fundos imobiliários, os REITs, vêm performando acima do mercado de ações? Bom, eu tenho um palpite de que essa ferramenta deu acesso aos pequenos investidores, como eu, como você, a investirem em grandes imóveis a partir de um valor muito baixo. Isso permite com que tanto o gestor que gosta de comprar imóveis, quanto você tenha acesso a melhores imóveis a um preço muito mais barato, ou seja, o gestor capta vários recursos, meu, seu e de outros investidores, para comprar imóveis melhores. No final das contas, você tem rentabilidade com pouco dinheiro e o cara consegue ter capital também de um monte de gente junto para comprar outros novos imóveis. E esse movimento vem acontecendo de 2 décadas para cá. Como a gente vê aqui na tela, esse mapa mostra todos os países que hoje já usam ferramentas de REITs, de fundos imobiliários, que são ferramentas para dar mais acesso ao mercado imobiliário. Nesse outro gráfico aqui, a gente vê o crescimento de número de REITs listados ao redor do mundo. Você vê lá que em 1990 eram apenas 120 e hoje a gente já passa de 860 REITs listados aí em dezembro de 2021. Também é importante observar que antes a gente só tinha basicamente o mercado norte-americano com essa ferramenta de REITs, que foi o pioneiro que trouxe essa inovação para o mercado imobiliário, mas a gente vê todas as outras regiões do mundo também expandindo em número de REITs ao longo dos últimos anos. Aí beleza, a gente fala todas essas informações, você deve estar se perguntando, pô Felipe, então eu vou pegar todo o meu dinheiro agora e investir tudo em fundo imobiliário assim? E a resposta é não. Do mesmo jeito que os REITs lá nos Estados Unidos performaram acima das ações, os fundos imobiliários performaram muito parecido aqui no Brasil com as ações. E como diria o grande investidor Ray Dalio, a melhor ferramenta que você tem como investidor, o único almoço grátis do mercado é a diversificação. Então, no final das contas, você vai querer ter as duas classes de ativos. Até porque você não sabe o que é que vai performar melhor no futuro. Assim como mostra essa tabela que vocês estão vendo na tela, os últimos 10 anos aqui do mercado brasileiro, você teve muita flutuação do que é que rendeu mais, do que é que rendeu menos. E se você presta atenção, teve ano que o fundo imobiliário rendeu mais, teve ano que o mercado de ações com o Ibovespa rendeu muito mais também. Então você vai querer ter os dois dentro da tua carteira. Lembre-se que o que vai te fazer ser um investidor acima da média é uma carteira de investimentos muito bem montada. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever para acompanhar os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!